Olá, povo de Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você, mais uma vez na sua casa, aqui através da Rede Boas Novas, canal 49, programa Assembleia de Deus, e nós queremos continuar com você e o Congresso de Missões. Aconteceu aí dia 17 a 20 de abril, agora deste ano, né? E foi realmente maravilhoso, e as mensagens também foi uma bênção. Quero apresentar para você a mensagem, o mensageiro do primeiro dia, pastor Godoy, de São Paulo. Ele trouxe uma mensagem reveladora e alertadora sobre a volta de Jesus. Queremos assistir. Vamos lá? Amados e queridos irmãos, nós sabemos que o capítulo 24 do Evangelho de Mateus, ele é conhecido por alguns mestres como o pequeno Apocalipse dos Evangelhos. Há uma certa semelhança nesse capítulo 24 de Mateus com algumas revelações que Deus deu a João ali na ilha de Patmos. Por isso que alguns mestres entendem que o capítulo 24, ele é conhecido como o pequeno Apocalipse dos Evangelhos. Nós sabemos que o Apocalipse, ele é o apogeu da revelação da verdade divina ao homem. O Apocalipse é o remate do edifício das Escrituras, do qual o Gênesis é a pedra fundamental. Quando eu digo que o Gênesis é a pedra fundamental, isto significa todo o contexto histórico e existencial de toda a criação de Deus, visível, invisível, está lá no livro de Gênesis. Se o livro de Gênesis é a pedra fundamental do contexto histórico e existencial, o Apocalipse é o resumir de toda essa história, pois o Apocalipse é a consumação de todas as profecias, não somente do Antigo Testamento, mas de toda a palavra profética. Sendo o Apocalipse o resumir desse contexto profético, ele é também a abertura de uma nova história para um tempo em que a igreja do Senhor será levada para uma nova terra. A palavra Apocalipse vem do grego, que é o mesmo que apo. A palavra apo, ela significa de dentro para fora. E a palavra kalipsos, no mais original grego, é tirar o véu. Então, resumindo, o Apocalipse é desvendar, é tirar o véu, tirar a cobertura, é exposto, revelado, evidenciado. Então, se o Evangelho de Mateus tem esta conexão com o livro do Apocalipse, no seu capítulo 24, nós entendemos que dentro de todos estes versículos bíblicos, que é direcionada somente aos discípulos por causa de uma pergunta, pois o capítulo 24 de Mateus, ele inicia-se quando Jesus estava retirando com os seus discípulos do grande templo, o orgulho de Jerusalém. Os discípulos mostraram a estrutura do templo, chamaram a atenção de Jesus para a construção do templo, mas Jesus disse aos seus discípulos: não vedes tudo isto? Que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Senhoras e senhores, esta é uma palavra
profética. Pois nós sabemos que o Apocalipse, ele tem 3 tempos: passado, presente e futuro. O capítulo 24 de Mateus, ele tem 3 tempos: passado, presente e futuro. Esta palavra dita por Jesus cumpriu-se literalmente, pois foi uma palavra profética acerca da destruição do templo de Jerusalém. Isto aconteceu-se literalmente, quando o general Tito Vespasiano, no ano 70, cercou a cidade de Jerusalém, cortou o fornecimento de pão e água, mandou que matasse à espada aqueles que tentassem fugir. E o general Tito Vespasiano invadiu Jerusalém, e cumpriu-se a palavra de Jesus, quando no ano 70 o templo foi destruído. Outra palavra profética que Jesus traz dentro do capítulo 24, foi em função do que aconteceria no fim de todas as coisas. Pois através de uma pergunta curiosa, os discípulos, em particular com Jesus, no Monte das Oliveiras, abordaram Jesus com uma pergunta: mestre, diz-nos quando sucederão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Senhoras e senhores, esta história de fim do mundo não é invenção de crente, não é produto nervoso da mente de pentecostais. A história de fim do mundo não é profecia de Nostradamus. A história de fim do mundo, ela é relatada e profetizada pelo próprio Deus, pelo Senhor Jesus Cristo, quando ele traz uma aula escatológica aos seus discípulos, pois eles queriam saber acerca dos sinais que antecederia a vinda de Jesus. Eles queriam saber acerca das evidências do retorno de Cristo e do fim de todo o mundo. Jesus traz não somente sinais acerca de manifestações religiosas, quando Jesus disse: não verdes que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Jesus chama a atenção dos discípulos, dizendo que eles tinham que acautelai-vos, pois muitos iam aparecer dizendo eu sou o Cristo. Isso não fala do anticristo, fala de falsos profetas que arrogaria para si o nome de Cristo, pois Jesus no versículo 11 diz que surgiriam muitos falsos profetas e enganariam a muitos. Jesus não somente traz sinais acerca dentro da religião, com uma nova filosofia de culto e de pregação, como ele também traz sinais na natureza, pois ele disse que haveria terremotos em vários lugares, sinais econômicos dizendo que haveria fomes, crises por todos os lados. Ele falou acerca de pestes, de guerras, de rumores de guerras, e eu não estou aqui para trazer um relatório acerca dessas coisas, porque isto é real. Nós estamos conscientes de todos os acontecimentos. Eu quero chamar a sua atenção nesta noite para esta realidade de missões, porque segundo as profecias bíblicas, nós estamos vivendo o tempo do fim. Há 23 anos que eu venho pregando o evangelho em todo o Brasil, em mais de 20 países. Cresci ouvindo meu avô João de Oliveira ministrar as suas prédicas. Se tem uma das matérias que eu mais me dediquei no seminário, foi acerca das profecias. Já consultei todas as profecias no Antigo e no Novo Testamento. Não falta mais nenhum sinal estrondoso que venha anunciar que Cristo está voltando. Senhoras e senhores, nós estamos vivendo a expectativa do arrebatamento da igreja.
Nós estamos vivendo a expectativa do arpazo da igreja. Nós estamos vivendo a expectativa do soar da trombeta de Deus. A palavra de Deus tem se cumprido literalmente. Pastor Pedro, de Gênesis a Apocalipse, são mais de 3.000 referências bíblicas que afirmam que Deus vai destruir o mundo, que Jesus virá uma outra vez. Só no Novo Testamento nós temos mais de 315 versículos específicos que falam sobre o retorno de Cristo. A cada 25 versículos que se lê, pelo menos um fala que Jesus virá. Nós não temos dúvida, o Espírito Santo está adornando a igreja. Nós estamos vivendo a expectativa do estrondo da trombeta do arrebatamento. Quem tem esperança, levanta sua mão para os céus, porque Jesus Cristo vem arrebatar a sua igreja. A Bíblia diz que Deus não faria coisa alguma sem antes ter revelado o seu segredo aos seus servos profetas. Amós capítulo 3, versículo 7 diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes ter revelado o seu segredo aos seus servos profetas. Ouçam-me por favor. Deus revelou especificamente ao profeta Isaías acerca da destruição e do fim, pois ele mesmo, Deus, anuncia o fim desde o princípio. Isaías capítulo 46, versículo 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncia o fim desde o princípio, desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Deus revelou ao profeta Isaías, dizendo: eu, Deus, estou anunciando o fim desde o princípio, desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. E ele disse: o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Números capítulo 23, versículo 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria, ou falaria, e não confirmaria? Ele mesmo diz a Isaías: eu, Deus, anuncio o fim desde o princípio. Romanos capítulo 9, versículo 28 diz que Deus executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. Ele diz: eu anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Senhoras e senhores, o fim de todas as coisas está se avizinhando. O fim de todas as coisas está chegando. Eu sei que agora eu estou entrando numa pregação pouco aceita, pouco falado. Estou entrando numa mensagem que está extinta em nossos púlpitos e em nossos congressos. Pouco se ouve falar sobre a vinda de Jesus. Pouco se ouve falar sobre o inferno, sobre a grande tribulação. A mensagem mais desejada é autoajuda, é prosperidade. As pessoas querem um reino aqui na terra, mas a nossa vida é passageira. Nós vamos ser arrebatados, nós vamos ser levados para o céu. Jesus Cristo vem aí. Quantas vezes eu ouvi meu avô João de Oliveira ministrar esse assunto, as experiências tomadas por Deus. Quantas vezes eu ouvi meu pai ministrar sobre este assunto. Deus tem falado muito forte ao meu coração. As pessoas querem autoajuda, mas não querem a ajuda do alto. As pessoas não querem a bem da verdade, embora desta velha e cansada terra. Senhoras e senhores, eu tenho uma notícia nesta noite. Ouçam-me por favor.
Todos nós que aqui estamos, nós temos uma data de validade, e ela vai vencer. Queira você aceitar ou não, queira você aplaudir ou não, queira você concordar ou não, mais cedo ou mais tarde, teremos que comparecer perante Deus. A Bíblia diz: prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. Todos nós temos data de validade. Nosso descanso não é aqui. Esse não é o nosso mundo. Esta não é a nossa terra. Este não é o nosso povo. Jesus disse: eu vou preparar-vos lugar. Nós vamos ser arrancados desta velha e cansada terra. O nosso Senhor Jesus Cristo vem aí. Vigiai, Ele está voltando. Pastor Joel, a Bíblia diz que só vai subir quem tiver fé. Lá no céu não vai entrar porque é filho de crente, porque é amigo de crente, porque é parente de crente, porque tem um longo histórico ministerial. Lá no céu não vai entrar porque é bonzinho, porque dá esmola. Lá no céu não vai entrar porque é doutor, doutora, ou conhecedor ou não conhecedor. Lá no céu só vai entrar remidos, lavados no sangue de Jesus Cristo. Só vai entrar quem tiver fé. A Bíblia diz: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Eu vou mostrar na Bíblia um homem de muita fé. Este homem nunca ouvira falar acerca da primeira vinda de Jesus. Ouçam bem, a vinda de Jesus vai acontecer em duas fases. A primeira, ele vem como ladrão de noite, ele vem para a igreja. Por isso que a primeira vinda de Jesus não depende da evangelização no mundo inteiro. Eu ouvi muitos nossos pais ensinar que para Jesus voltar, teríamos que pregar o evangelho no mundo inteiro. Se firmássemos nessa teoria, Jesus era para ter voltado porque Paulo pregou o evangelho no mundo inteiro. Quando a Bíblia diz que o evangelho do reino for pregado a todo mundo, a toda gente, a testemunho a toda gente, então virá o fim, não é o retorno de Cristo para arrebatar a igreja, é o evangelho do reino milenar. Até porque nós não estamos vivendo o evangelho do reino, estamos vivendo o evangelho da graça. Por isso que Paulo escreveu no capítulo 5 da primeira carta aos Tessalonicenses, dizendo que Jesus virá como ladrão de noite. Na primeira vinda, Jesus virá para a igreja. Pode ser hoje, pode ser a qualquer momento. Agora o evangelho do reino será pregado no mundo inteiro no milênio. Jesus virá como ladrão de noite. E esse homem nunca ouviu falar acerca da primeira. Pela fé, profetizou a segunda fase. O nome dele foi Enoque. Ele é o sétimo depois de Adão. Na carta de Judas, o versículo 14 diz: e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Enoque não ouviu falar da primeira. Pela fé, profetizou a segunda fase. Enoque viu eu e você voltando com Jesus para livrar Israel. Isto é fé. Tudo já está preparado. Não é tempo mais de brincar, não é tempo mais de vacilar. Tudo já está preparado. Só falta o Senhor dar a sua palavra de ordem. Por isso que o apóstolo São Paulo escreveu a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Paulo diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarindo, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Ele diz: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares.
Foi por isso que Paulo escreveu a sua primeira carta a Corinto, e ele revelou um mistério na Bíblia. O que é mistério, irmãs? O dia que se explicar o que é mistério, mistério deixa de ser mistério. Mas Paulo abriu o véu e revelou o maior mistério da Bíblia. Primeira carta de Paulo a Corinto, capítulo 15, versículo 51, ele diz: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos ou morreremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus. É Ele o mistério revelado. Ele venceu a morte, Ele vem buscar a igreja. Se você tem certeza disto, levanta sua mão para o céu e dá um glória. Eu estou imaginando agora, está dentro da minha mente, como vai ser esse dia. A Bíblia diz que muitos são chamados e poucos serão os escolhidos. Mas os escolhidos, quem sabe a irmã com uma roupa vermelha, quem sabe o irmão com uma roupa azul, acontece o arpazo da igreja, que é o arrebatamento com muita rapidez. A irmã desaparece e de repente um vestido branco, e a irmã vai levitando da terra. Eu imagino que a irmã vai dizer: meu Deus, é o arrebatamento, eu venci, eu venci, eu venci. O irmão vai dizer: eu venci. Vai subindo, uma grande multidão nos ares. Jesus vai dizer: vem, amada minha, vem, formosa minha, vem, querida minha. Já passou o inverno, o momento de cantar chegou. Lá vai a igreja sendo conduzida. Santo, 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 santo. A igreja vai embora. A Rede Globo, que é uma emissora ocultista, que prega sodomia, que prega perversidade sexual. A Rede Globo não deixa falar de Jesus Cristo especificamente em nenhum horário da sua emissora. Mas nesse dia, não somente a Rede Globo, mas todas as emissoras de televisão, todo meio de comunicação vai dizer em uma só voz: atenção para a notícia de última hora. Senhores telespectadores, algo espantoso está acontecendo na terra. Milhares de pessoas estão desaparecendo sem deixar sinal. No Japão, na América, na outra América, no Brasil, no estado de Rondônia, em Porto Velho, centenas e centenas de pessoas desapareceram sem deixar sinal. Cadê aquele povo barulhento? Cadê aquele povo que dizia glória a Deus? Foi embora! Vai ficando de pé, vai ficando de pé, vai ficando de pé. A igreja vai ser arrebatada. A igreja vai ser arrebatada. A igreja vai embora. Muito obrigado pela sua audiência e encerramos o programa convidando você para estar na casa do Senhor às segundas-feiras, nosso tempo central aqui na José de Alencar 3286. Nossos cultos da família, uma bênção sempre. Deus tem abençoado as vidas daqueles que comparecem ali. Você é nosso convidado. Segunda-feira, toda segunda-feira, às 19h30. Também nas nossas escolas bíblicas dominicais, em todas as nossas congregações, 8 horas da manhã, todo domingo. Você é nosso convidado. No mais,
deixar aí, então, o registro o registro de saudades do Congresso de Missões e aguardar em Deus próximo ano para o 13º. No mais, muito obrigado pela sua participação aqui no programa, pela sua audiência aqui no programa, e a gente retorna na próxima semana, se Deus permitir. Até lá!